Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é 25/12/2020. Amém? Eu fiz 3 vídeos em seguida aí. Algo que o Espírito de Deus tem permitido acontecer comigo e tem me dado discernimento na palavra para poder estar fazendo os vídeos e estar falando e passando as minhas experiências. Mas não tem nem 3 dias que eu fiz outro. Quando foi hoje, 6 horas da manhã no feriado, do dia 25 de dezembro de 2020, Natal, eu tive uma visão rápida, mas eu pude entender. No meu entendimento foi rápido, mas o pouco que eu tive, eu entendi aquela visão. Eu tive a visão com 2 homens. E esses 2 homens eram pastores. O primeiro, Deus me mostrava ele com ar de piedade. E eu chegava perto daquele homem, eu falava assim: pastor, e o senhor vai me ajudar naquele negócio que eu pedi ao senhor? O que eu tinha pedido a ele nada mais é como se fosse um crédito para mim almoçar de segunda a sexta e sexta-feira pagar. E ali aquele homem virou para mim: vou sim. E quando eu me sentei dentro da pensão para esperar a comida, tinha a atendente, ele entrou, a pensão sendo dele, e eu olhando aquilo. E de repente eu perguntei àquela senhora, falei: aquela almoço que está ali já é o meu? Aí ela: não, ainda não é o teu não. Eu falei: não, mas eu pedi peixe. Olha só que mistério, hein? Peixe. Mas eu pedi peixe. E ela pegou meu prato de almoço e botou dentro de uma vitrine, daquelas vitrines que bota salgado, que aquece, e deixou ali. E eu esperando o pastor sair, nada do pastor sair. Aí sabe o que veio à minha mente? A visão trocou. Só que antes de eu contar a outra visão, eu vou deixar uma palavra aqui em Mateus 5, do versículo 33 em diante. Veio na minha cabeça assim, que é sim, sim, não, não. Tudo que passar disso procede do maligno. E nesses últimos dias, Jesus Cristo tem requerido da igreja dele, dos servos dele, mais compromisso. Não só dentro da igreja, mas nos tratos. O trato também, quando nós prometemos algo a alguém e nós deixamos de cumprir, isso pode nos trazer condenação, porque nós estamos contrariando a vontade de Deus, a vontade do seu Filho e a vontade do Espírito Santo. Aí você vai falar: meu irmão, mas me diz aí por quê? Eu vou te provar na palavra como que a vontade do Espírito de Deus, do próprio Deus e de Jesus Cristo, nós contrariamos elas nas mínimas coisas. Por isso que o título desse vídeo vai ser A Visão do Homem Carnal. A palavra diz sim, sim e não, não. Olha o que a palavra diz aqui em Mateus, capítulo 33. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Mateus capítulo 5. Isso aqui foi parábolas que o nosso Senhor Jesus Cristo começou a dar sermão ensinando como a gente havia de proceder no nosso dia a dia. Olha, outros sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O que é perjurar? Perjurar é ter demora, é não ter aquele compromisso de cumprir. Nós estamos perjurando. Prometer, a própria Bíblia diz: se nós fazemos um voto e não cumprimos ele, é voto de tolo.
E naquela visão Deus me mostrou claramente que a atitude daquele homem, o Senhor ali me ensinando, não era do agrado dele. Aonde ele falou que iria me ajudar, e eu sentava esperando, ele entrava e sumia, fazia pouco caso da palavra lançada, e ali eu ficava. E você vê que interessante, peixe, alimento espiritual, palavra, cumprimento da palavra. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes embranquecer um cabelo ou preto. Seja, porém, vossa falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Vocês veem, meus irmãos, que a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para mim e para você, o cumprimento dela na nossa vida, existe algo sobrenatural. Nas mínimas coisas que eu e você deixamos de cumprir, que nós deixamos de lado e achamos que Deus não está vendo, Ele está vendo sim. Hoje eu tô com a Raquel aqui do meu lado, ó, tá quietinha aqui, ó. Dá um tchau aí, Raquel. Tá quietinha aqui do meu lado, ouvindo, escutando e aprendendo. Você vê que o próprio Jesus falou aqui, ó, que nós não podemos jurar por nada. Isso quer dizer o quê? Prometer. Prometer e não cumprir. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater a face à tua direita, oferece também a outra. E ao que quiser prentear contigo, retira-te o vestido, larga também a capa. Você vê que aqui Jesus ele vai no extremo, naquilo que nos ofende, naquilo que nos machuca, que nos contraria, mas que é a porta estreita que nos encaminha para o céu. Você vê que nesses últimos dias, Jesus Cristo ele tem levantado pessoas nos quatro cantos da terra para dar testemunho daquilo que tem visto, não só no céu, não só na terra, não só no inferno, mas Jesus ele tem levantado testemunho de vários tipos, de várias maneiras, e eu tenho seguido exatamente o que o Espírito Santo falou comigo. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque a teologia não ensina. E muitos estão pregando e não ensina nas Escrituras. E o próprio Paulo falou, ainda que um anjo desça do céu, que pregue outro evangelho, que não seja esse, que ele seja considerado como anátema. Isso quer dizer amaldiçoado, que ele venha a ser considerado como um amaldiçoado. Se um anjo que desce do céu pregar outro evangelho que não seja esse, que ele venha a ser considerado como anátema. Ele venha a ser amaldiçoado. Imagine eu e você quando nós distorcemos e deixamos de cumprir. Aí olha o que a Bíblia vai mais adiante. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levante sobre os maus e o bom, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Tu sabe o que eu aprendo com essa palavra, meu irmão? Que Deus, na hora que a terra necessita de sol, ele manda sol.
Ele não olha para o defeito de A ou B, não vou mandar só na casa do pastor Flávio ou do pastor fulano ou Bertano. Não. Deus ele manda cair o sol, nascer para o espírita, para o católico, para todos aqueles, para aquele que está numa boca de fumo, para quem está bebendo. Deus ele faz o sol nascer e a chuva também para cair. A erva do campo para nascer. Então Deus ele não faz acepção de pessoa. O que eu vim entender com essa palavra? Do mesmo jeito que em Deus há sim, em Jesus Cristo, houve sim, mesmo sendo crucificado, morte de cruz, como que eu e você vamos pegar alguém que esteja precisando, olha, eu vou te ajudar. E a partir daquele momento, eu deixo aquela pessoa esperando, aquelas pessoas fica na vontade de ser ajudada. O próprio Paulo falou, como dizeis, e em paz, se eu não vos dou as coisas necessárias. É a mesma coisa de eu ir na casa de uma pessoa orar, e ali naquela casa, aquela família esteja passando uma certa falta de alguma coisa, seja de alimentação, uma fralda para o filho, ou um leite. E ali eu oro, eu estou com o dinheiro no bolso, e muitas das vezes o meu dinheiro está no bolso, eu orei, vi aquele problema, o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu virar para aquela família, ó, fique em paz. Como que essa família irá ficar em paz se faltou o alimento, as condições necessárias? Então, quando o próprio Jesus ele fala aqui em Mateus 5, do versículo 33 até o 48, e no final do 48 fala assim, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas são muitíssimas. E a gente devemos nos portar como tal. Então, o que eu venho dizer aqui para os meus irmãos? O que Deus me revelou ali, homem carnal, há de piedade. Eu vi aquele pastor, quem olha ele assim, ó, esse homem é um homem de Deus, tranquilo. Aí você vai, tu tá falando de pastor, meu irmão? Não. Eu tô falando de prática. Tô falando de ato praticado e ato que foi deixado de ser praticado porque o Espírito Santo me levou naquela visão. E eu naquela visão, eu falava com aquele homem acerca daquilo, se ele ia me ajudar. E mesmo assim não era de graça. Ele me deixou esperando e não me voltou para me dar a resposta. Nem que sim e nem que não. E a Bíblia manda sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Amém, meus irmãos? Isso é um despertamento para os meus irmãos, para os pastores, para os presbíteros, para as missionárias, para todo aquele, enfim, para o ser humano, enfim. Porque a regra de vida da palavra de Deus, ela foi feita para todos. Que todos venham a ter o direito de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, mas que nós possamos não ser ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus. Amém? E a outra visão foi assim. Eu ouvia um pastor, ele revelando a vida de uma pessoa, mas falando detalhes, nos mínimos detalhes na revelação dele, e eu olhando aquilo ali. E de repente, quando eu vi ele revelando algo impressionante, eu via quando a legião de demônio entrava naquele rapaz e começava a sacudir ele. E o pastor virava e falava assim, olha aí, ó, só foi eu falar. Olha como a confirmação aí.
Só que eu olhava de novo, meus irmãos. Aquele rapaz manifestava, o pastor falava, olha a confirmação. Mas de repente, quando eu olhava, eu via um demônio vir correndo. Só que ele não vinha furioso. Ele não vinha insatisfeito. Ele vinha com ar de alegria, com um sorriso lá no canto. Ainda passava do meu lado, olhava para mim, como se fosse alguém correndo, fazendo uma corrida, sorrindo para mim. Eu olhava aquilo e aquele demônio entrava. E naquele mesmo momento era me dado o discernimento de quê? Por causa da verdade. O que a palavra diz o quê? Em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Qualquer pastor ele pode revelar a vida de quem for, do cabelo da cabeça até a unha do pé. Mas se ele não pegar arrependimento dos pecados, ele não ensinar como a pessoa andar na palavra, e da parte dele também não houver um espírito de equidade, de justiça, de verdade, para transmitir algo para aquelas vidas que estão recebendo aquela revelação, aí começa a vir aquilo que está em 2 Tessalonicenses 2,11. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,11. Por que eu vi aquela legião de demônios entrar e o pastor achar que aquilo era poder de Deus? E quando eu olho, ver um demônio correndo, como se ele estivesse fazendo a coisa, e passar sorrindo para mim alegre, e aquilo me veio na minha mente, que ele ia entrar ali para começar a fazer um teatro, o povo achar que ali existe o Espírito de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se eu não conheço a verdade, eu não vou ser liberto. Mas olha o que a palavra diz aqui, ó. Ó. E então será revelado o iníquo. Aos Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Você vê se está escrito o que eu estou falando. Exatamente do jeito que o Espírito Santo me falou. Tudo que eu te revelar mostra que está escrito. Porque muitos pregam, não mostram nas Escrituras. E a teologia não ensina. Olha o que a Bíblia diz a mais aqui embaixo. Ó. Versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você vê aqui, eu vim do ministério, que era um ministério grande, que lá o obreiro vai direto a pastor. Se não for a pastor, fica direto a vida toda como obreiro. E lá naquele ministério eles ensinavam a gente a não falar do pastor. Meus irmãos, até onde vai isso? Se Deus levantar um profeta dentro da igreja, ele não pode repreender o pastor. Ele não pode mostrar o erro do pastor. Ele não pode falar o que está errado, aquilo que é pecado. Eu não posso falar do pastor se ele estiver diante de Deus de pé, com sinceridade, andando em retidão. Mas se ele estiver em pecado, ensinando a Bíblia errada, eu posso repreender qualquer pastor, assim como qualquer pastor pode me repreender. Você vê que Deus me deu a visão do primeiro pastor, que nele não houve se ensina ou não.
houve procedência maligna. Depois Deus me deu a segunda visão. Você vê que o ministério da iniquidade ele já está implantado dentro de alguns ministérios, não são todos, porque eu já recebi revelação de um pastor amigo meu, homem de Deus, da Assembleia de Deus Tocha no Altar de Búzios, pastor Júlio, foi ele que me consagrou, homem de Deus, mas antes do homem revelar, ele tem que ter compromisso com as Escrituras. A vida dele tem que ser um compromisso com Deus, um exemplo. Você vê que a própria Bíblia diz aqui, ó, se eu e você não fizer caso aquilo que está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você vê que quando eu não faço caso da verdade, eu faço descaso, olha o que acontece, ó. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará o espírito de operação de erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo Evangelho vos chamou para alcançar-te a glória do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, que nos amou e a graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Você vê que aqui Paulo fala de tradição. A minha tradição, segundo o meu conhecimento humano e carnal, é maligno. Mas a minha tradição, segundo a regra do conjunto de escritura sagrada da Bíblia, ela é boa, santa e justa diante de Deus. A ponto de Paulo falar aqui, ó, então, irmãos, estáis firmes, reter o que é guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda palavra e obra. Palavra e obra é a Bíblia. Palavra, aquilo que nós ouvimos e retemos. O que é a obra? É o nosso dia a dia, manter no nosso dia a dia. Se você for em Gênesis capítulo 22, você vai ver que quando Deus manda Abraão, pega Isaac, leva ele no monte e sacrifica ele. Você vai lá ver que no título está bem escrito assim: Deus manda Abraão matar Isaac. Então o que Abraão faz? Ao balda, o jumento, pega teus servos, a lenha, pega Isaac e sai de manhã cedo. De longe, ele vê o lugar do sacrifício. Abraão não perguntou, mas Deus, o Senhor me prometeu um filho. Abraão não perguntou, Deus é meu único filho. Deus eu sou já um homem velho, eu demorei a ter esse filho. Não, Abraão não perguntou, não teve desculpa com Abraão. E Abraão teve o quê? Sim. Igual no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não falou não, mas nele houve sim. Esse sim dele a ponto de levar ele à morte de cruz.
E Abraão, você vê que todo servo de Deus, ele segue uma característica daquilo que está na Escritura. Você vê que Abraão foi e levou Isaac, mas a fé de Abraão era tão grande que Abraão sabia que Deus podia dar outro filho a ele. Abraão sabia que Deus podia ressuscitar Isaac. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão tapa os olhos de Isaac, depois de ter amarrado ele, e que Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele: Deus proverá. Deus proverá. E nesse Deus proverá, meu irmão, você vê que a fé de Abraão foi tão alicerçada. Abraão era um homem de fé alicerçada. Ele sabia em que ele estava crendo. Que quando Abraão fecha os olhos do menino, que pega o cutelo, o anjo fala: basta, Abraão. Ali o anjo manda Abraão desamarrar o menino e falou que basta. E aquilo que saiu da boca de Abraão, basta, Deus proverá. Quando Abraão olha, tinha um cordeiro enrolado no meio dos matos, e Abraão foi lá, pôs aquele cordeiro, veio e fez o sacrifício. Você vê a diferença do homem quando ele tem obediência. A consequência da minha e sua obediência é a benção. Você vê que quando Abraão fala com Isaac, Deus proverá, a obediência dele foi tão direcionada na vontade de Deus, que ele estava disposto a sacrificar Isaac. Você vê que Deus proveu. Deus, ele faz ter existência onde não tem. Quando eu e você obedecemos, ainda que aquilo venha nos prejudicar na falta, igual o nosso Senhor Jesus falou, ainda que alguém lhe bata do lado direito, vire o lado esquerdo. Jesus, ele foi no mais profundo, naquilo que nos machuca, como exemplo. E se você for ver, aquilo não ficou somente em palavras. Você vê que eles fizeram Jesus caminhar com a cruz nas costas, bateram em Jesus, cuspiram, e Jesus seguiu ali, a ponto de a Bíblia dizer que eles taparam, vendaram os olhos de Jesus e batiam do lado esquerdo, e perguntavam: quem lhe bateu? Batia no outro: quem lhe bateu? Para ver se Jesus sabia. Mas mal sabem eles que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele conhece todos os pensamentos. E todo o poder, toda a honra, toda a glória foi dado a ele. Nenhum nome no céu e na terra, nem debaixo da terra, foi dado tanto poder como Jesus Cristo de Nazaré. E nesses últimos dias, Jesus, ele tem levantado um povo diferenciado para levar a verdade dele de uma tal forma, porque a grande tribulação está prestes de acontecer. As perseguições que estão acontecendo lá fora, queimando igreja, matando cristãos, já já vai estar batendo na minha e na sua porta. Então esse evangelho já já ele vai estar tomando forma, ele vai estar se formando, e os verdadeiros adoradores irão aparecer. Eu quero ver a hora que o exército começar a tomar a frente, igual Deus já me mostrou, para prender quem carrega um livro desse preto aqui, ó, para fazer blasfemar. Porque a própria Bíblia fala aqui, ó: e agora sabeis, detém, aqui, ó, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, que do meio será tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aqui está falando de homens com espírito de iniquidade. Se eu e você formos ver, as leis já estão começando a ser injustas. Tudo é injusto para o povo. Entra governo e sai governo. Não fazem nada que seja voltado para o povo. Não só no Brasil, mas como aí fora. E as coisas têm tomado um rumo de uma tal forma que, se eu e você formos ver, as profecias da palavra se cumprem a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, a cada dia. Muitos estão aí pedindo, tomara que 2020 passe. Mas para nós mudar, fazer as coisas tomar outro rumo, perdão, quem tem que mudar é a nossa maneira de ser, de pensar. Somos nós. A ponto de eu estar aqui esses dias, eu lembrei, eu tenho saudade das minhas provas que eu passava. Eu lembro que uma vez eu estava numa prova tão grande, desempregado, e eu ia para o monte, eu pegava, ungia que os meus pedidos, botava embaixo do joelho e tal, naquele desespero. Embaixo de chuva eu fazia campanha. E eu lembro que um anjo desceu do céu na minha sala aqui e falou comigo: "Que é isso aí?" Aí eu falei: "Isso é meu pedido, que eu estou levando para o monte, estou ungindo." Aí o anjo foi e falou comigo assim: "Jesus não vai te abençoar em nada disso aí." Aí Deus me perdoe, até hoje eu lembro nisso, eu pensei, isso é Satanás querendo me enganar. Aí o anjo foi e falou aquilo que está nas escrituras: Jesus só vai te abençoar naquilo que está no fundo do teu coração. E ele subiu na minha frente, assim, ó, voltou para o céu. Eu achei que eu estava ficando maluco, eu nunca fui crente, sempre gostei de bagunça, farra. Eu achei que eu estava ficando maluco, mas porque eu estava buscando muito. Aí esses dias aqui em casa eu fui pegar um documento, ali que o advogado me pediu, eu mexendo nos meus documentos. Aí fui ver o desejo do meu coração, estava anotado numa coisa, só que eu esqueci aquilo, eu passei nem a usar mais o papel, larguei para lá depois que o anjo falou aquilo comigo. Aí o que aconteceu? Quando eu passo a mão no papel, que eu vou tirando, que eu olho, tava lá que eu queria ter uma casa, que eu queria ser pastor, eu queria ter um carro, eu queria ter um trabalho de carteira assinada. E tudo isso eu tenho hoje, 13 anos depois daquilo que o anjo falou comigo. Mas 13 anos passando prova em cima de prova. E eu lembro da última vez, eu tinha acabado de arrumar um serviço, ganhava um dinheirinho bom, 2 cartões de alimentação, e a empresa mandando a gente embora, a gente sentado. Eu lembro quando chegou um homem, aquele homem ele não tinha a face de um camarada oprimido. Ele chegou no meio da gente, pediu licença, dá licença. Aí todo mundo parou para olhar. Será que alguém podia dar uma ajuda ao viajante para ele poder continuar a viagem? Eu me levantei na mesma hora, olhei para ele sério, eu sendo mandado embora da empresa. Fui lá, comprei os negócios. Aí um amigo meu: "O que houve, Flávio?" Falei: "Sabe o que houve?" Ele usou um termo ali, que se você for ver, viajante é o mesmo que peregrino. Ou se vocês for ver, quando os anjos, antes de Abraão ter Isaac, os anjos veio e visitou Abraão, Abraão foi lá, fez um guisado, fez tudo que tinha de fazer, recebeu eles,
E quando aqueles homens entregaram para Abraão os anjos, que ele ia ter um filho, que não ia ser Eliezer, o mordomo da tua casa, o seu herdeiro, mas ia sair das entranhas de Abraão, Sara estava de trás da porta e ria, porque Sara, mulher já avançada de idade, já tinha cessado os costumes. E você vê que não foi diferente. Por que eu falo de testemunho e mostro na palavra? Porque isso é a ordem que eu recebi do Espírito Santo. E eu sendo mandado embora, eu falei com um amigo meu falou, não, então eu vou te ajudar. Foi lá, compramos uma opção de coisa e demos aquele homem. Mas ele não tinha uma aparência de alguém oprimido pelo diabo. Viajante é o mesmo que peregrino. Mas andarilho é alguém que é oprimido pelo diabo, que está sem destino pelo mundo. Mas aquele homem não, viajante. E eu não fiquei nem 20 dias desempregado. De lá para cá eu não sei o que é ficar desempregado. Eu tive essa experiência. Então, meus irmãos, vamos ficar ligados, porque Jesus Cristo está voltando. E Deus, ele me deu essa visão. Por isso que o título desse vídeo vai ser a visão do homem carnal. A palavra diz sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. Satanás, ele não está brincando com a raça humana. Satanás já está com os agentes dele em cada área que eu e você imaginar. O evangelho, ele está sendo cumprido diante dos meus olhos e do teu. E muitos não estão entendendo, estão perdidos. E Deus, ele está precisando de homens e mulheres com coragem, que façam igual eu estou fazendo aqui, para botar a cara, para dar testemunho, para falar a verdade e para mostrar onde o povo perece, aonde está o erro. Porque Deus nunca levantou um profeta que fosse para ele revelar a vida de alguém e não tocar no pecado. Deus, quando manda o profeta ir até Davi, que Davi deixa de ir para a guerra, mas fica no teu palácio lá de cima, ele olha Betseba nua, tomando banho. Quando Davi dorme com Betseba, que o marido dela retorna para a guerra, Davi chama ele no palácio, tenta embebedar ele e manda ele para casa, porque ela já estava grávida. Mas quando ele viu que aquilo ali não deu jeito, que Urias foi mais digno do que Davi, porque Davi mandou Urias para casa, mas Urias dormiu na porta do palácio dizendo, como posso eu ir dormir, comer e beber com a minha mulher se meus irmãos estão na guerra? Olha só, muitos não entendem o mistério, por que Deus cobrou de Davi. Às vezes tem um pequenininho dentro da igreja que ele tem mais compromisso com as coisas de Deus do que o próprio pastor. Às vezes tem gente que bebe, que fuma, mas no trato com alguém que vai pagar, que vai ajudar, ele cumpre os tratos e às vezes o crente que compra não paga. Isso é sério. Isso é um alerta. E você vê que Urias ficou ali e voltou para a guerra. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Davi, vendo que aquilo ia escandalizar o nome de Betseba, o que Davi faz? Ele manda uma carta para Joabe, você vê que Deus não cobrou de Joabe, para que Joabe colocasse Urias na frente da batalha, onde ela estava mais pesada. E ele, como guerreiro obediente ao seu superior, ele foi, e Urias foi morto. Mas você vê que a própria Bíblia diz, obedecei vossos senhores, ainda que eles sejam maus. Isso quer dizer o quê? Seja o patrão, seja o governador, seja quem for.
Ou seja, em qualquer área que nós estivermos trabalhando. Se nós tem alguém que é superior ao nosso, ele é mau, ainda que ele mande nós fazer algo que nós sabemos que é ruim diante dos olhos de Deus, aquilo vai ser cobrado dele do mesmo jeito que foi cobrado a Davi. E ali Deus manda o profeta ir lá e propor uma parábola, que existia um homem rico que tinha muitas ovelhas. E chegou um viajante em sua casa. E ele pegou a ovelha de um homem pobre que tinha uma só, matou e deu de comer. Davi, quando ouviu aquilo, cresceu e falou: quem é esse homem? Esse homem merece morrer, que ele retribua 4 vezes mais. E o profeta vira para Davi e fala assim: esse homem é você, Davi. Você vê que a desobediência, o pecado tem consequência. Urias foi morto com dignidade, Deus cobrou a injustiça feita com Urias. Davi, o filho de Betseba, Deus feriu ele. Davi orou, chorou, jejuou, deixou de comer, mas Deus feriu o filho de Betseba. Por que muita gente hoje está na prova e não consegue sair da prova? Por falta de escritura, de cumprimento da verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Que essas palavras, essa visão que eu tive, possa servir de exemplo e que Jesus possa cobrir a tua casa com o sangue dele, guardar a tua entrada e a tua saída e nos livrar de todo o mal nesse ano de 2021 que está entrando. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e que vocês possam meditar acerca disso que foi falado, porque isso é sério. Nesses últimos dias serão cobrados de várias pessoas aquilo que elas acham que é insignificante, mas porque o ministério da iniquidade já está no meio de nós, o iníquo, aquele homem que não é compromissado com as obras de Deus, com os servos de Deus e com a palavra de Deus. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.